A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem fala é o pastor Vinícius Magalhães e hoje nós vamos ter uma aula sobre cristologia e aprenderemos um pouquinho sobre a nossa cristologia e apologética, ok? Prometo que não vou demorar muito neste vídeo, mas falarei apenas aquilo que é necessário. Livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3, diz assim: No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Perceba que João ele vai apresentar o seu evangelho, ou iniciar o seu evangelho, da mesma forma que Moisés vai iniciar o seu livro. Quando Moisés inicia o livro de Gênesis, ele vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora João ele vai pegar a mesma ideia e vai colocar no começo. Os dois começam com no começo, só que o tempo que Moisés escreve tudo teve início na criação dos céus e da terra. Agora João vai dizer que tudo teve início com o verbo. O verbo é antes do céu, o verbo é antes da terra. O interessante é que ele vai dizer que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá? As testemunhas de Jeová gostam de usar esse versículo para dizer que o verbo não pode ser o mesmo Deus com quem ele estava, tá? Então, ele está com Deus, então ele é a mesma pessoa com quem ele estava. Isso daí já é uma pergunta capciosa, porque nós não dizemos que o verbo e o pai são a mesma pessoa. Não, isso daí já seria unicismo. O versículo 1 de João ele está dizendo que o filho estava com o pai, que o verbo estava com Deus, que a segunda pessoa estava com a primeira pessoa, ok? Então você entende que quando João vai apresentar o seu evangelho, ele já começa dizendo, dando aquela famosa expressão carioca, né? Uma voadora no peito. Ele já chega agressivo, ele quer mostrar a ideia dele, ele quer mostrar o que ele pensa, ele quer mostrar a sua visão, ok? Olha o que diz o texto: ele estava no princípio com Deus. Então no início de todas as coisas estava a primeira pessoa e a segunda pessoa no começo. A primeira pessoa e a segunda pessoa no começo. Isto é o que João está apresentando. Isso que João está iniciando. Olha o que mais João ele vai dizer. Todas as coisas foram feitas por ele. Aqui não é uma coisa, não é duas coisas, não são três coisas, são todas as coisas. As testemunhas de Jeová, elas dizem que Jesus ele é a primeira criatura de Deus. Então o Pai cria Jesus e Jesus ele cria todas as outras coisas. Isso não pode ser verdade. Por quê? Porque João ele contraria essa ideia, porque João está dizendo todas as coisas foram feitas por ele. Tudo que foi criado por ele. Tudo que tem antes do seu nome a palavra criatura ou criação teve princípio nele. Então, os anjos foram criados por ele, a terra foi criada por ele, os céus foram criados por ele, tudo que foi criado por ele. Então você não pode dizer que Jesus é a primeira criatura. Por quê? Porque se toda criatura foi criada por ele, então ele teve participação na sua própria criação? Não faz sentido, não tem lógica. Para endossar essa ideia, as testemunhas de Jeová, na sua tradução do Novo Mundo, traduziram o Colossenses 1,16, colocando ali as palavras outras, né? Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus e na terra, sejam elas visíveis ou invisíveis, quer sejam tronos, principados, poderes, domínios, tudo foi criado por ele e para ele. Porém, a palavra outras foi colocada ou inserido na tradução do Novo Mundo 4 vezes, sendo que nenhuma vez aparece no original grego, tá? Então, por exemplo, tudo foi criado por ele, todas as outras coisas foram criadas por ele, nos céus e na terra, sejam as outras coisas visíveis ou invisíveis, e assim vai. Porém, as testemunhas de Jeová esqueceram de um detalhe: elas não colocaram a palavra as outras no versículo 3 aqui do Evangelho de João. Porque ficaria assim, ó: todas as outras coisas foram criadas ou foram feitas por ele. Aí faria sentido o Colossenses da tradução Novo Mundo. Mas Colossenses da tradução Novo Mundo colide com o Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 3 da própria tradução
do novo mundo. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o João ele está dizendo que tudo que foi feito por ele. Tudo. Jesus não pode ser uma criatura baseando-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 3. Isso colide com a interpretação fiel do texto, ok? Estude, porque isso daqui é um argumento contra a heresia das testemunhas de Jeová, ok? Vamos lá. João 1,14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que significa que o Verbo se fez carne, aquilo que era invisível se torna visível, aquilo que era imortal se tornou mortal, aquilo que era imaterial agora se torna matéria. Lembro do Salmo 121, né? Aquele que te guarda não deixará vacilar o teu pé em pedra, nem tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Então antes ele não tosquenejava nem dormia, agora ele tosqueneja e dorme. Lembre-se que quando uma tempestade estava para afundar o barco onde estavam os discípulos, Jesus ele estava dormindo na proa do barco. Isto porque ele se fez carne. Lembre-se também ali na cruz do Calvário, quando uma lança é transpassada na sua lateral, sai sangue e água. Então Jesus é feito carne, então ele também sangra. Seu corpo fica marcado. Lembre-se que na sua ressurreição, Tomé pediu para ver os furos nas suas mãos. Então quando Cristo ressuscita, ele mostra que o corpo que ele tinha de carne tinha a marca da sua crucificação. Ok? Habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então quem é esta carne? Quem é este ser? É o próprio Cristo. Cristo, Jesus, ele se fez carne. Então ele é o Verbo de Deus que agora se tornou a carne entre os homens. Se tornou um igual àqueles ao qual ele estava habitando. Ok? Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí você tem aqui a palavra pleroma, deriva do verbo plero, ou plero, que significa encher ou completar. Assim, plenitude pode ser entendida como o que está cheio ou a totalidade de algo. Então entende-se que mesmo sendo carne, ele não deixou de ser aquilo que ele era. Então ele é carne, mas habita nele corporalmente a plenitude da divindade. Ele é cheio de Deus, ele tem a totalidade de Deus. A divindade de Deus é completa nele. O que Paulo está dizendo é que tudo aquilo que preenche o ser de Deus também preenche o ser de Cristo. Tudo aquilo que tem na pessoa bendita do Pai, tem na pessoa bendita do Filho. Mas Vinícius, o versículo anterior está dizendo que o Verbo se fez carne. Sim, o Verbo se fez carne, mas não deixou de ser Deus. O Verbo se fez carne, mas não deixou de ser o Verbo de Deus. Entende? Então quando você pega no capítulo 2, versículo 9, e porque nele habita corporalmente, você entende que mesmo sendo homem, Deus, por sua infinita misericórdia, permaneceu sendo divino, permaneceu sendo ou ocupando a sua natureza divina. Então seus atributos divinos são manifestados em alguns textos. Por exemplo, em Marcos capítulo 2, quando desce um paralítico, ele diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Os fariseus diziam no seu coração, na sua mente: quem é este? Somente Deus pode perdoar pecados. Então ele leu a mente daquelas pessoas e entendeu o que eles estavam murmurando. Somente Deus pode ler a minha mente. Quando Cristo leu a mente dos fariseus, ele também ali já estava revelando ser um ser divino. Ou quando, por exemplo, em João capítulo 8, versículo 58, que ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou, fazendo uma referência a sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3, 14, assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Então você entende que Cristo, ele é o eu sou de Deus. Cristo, ele é o Verbo de Deus. E em Cristo habita corporalmente toda a totalidade de Deus, a plenitude de Deus, a completude de Deus. Ele estava cheio de tudo aquilo que se chamava Deus. Ok?
ok? Vamos lá. Livro de Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então entende que Jesus ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa. É por isso que uma vez você vai ler na Bíblia Sagrada Filipe perguntando: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Aí Jesus vai dizer assim: Filipe, estou há tanto tempo convosco que vós não tendes conhecido a mim? Quem vê a mim vê o Pai, porque ele expressa a imagem da pessoa do Pai. Então quem olha para Jesus está vendo o Pai. Quem está com Jesus está junto do Pai. Por quê? Olha o que diz o diz o Evangelho de João. Deixa eu ver se está aqui. Evangelho de João 5:23. Para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O relacionamento do pai com o filho é tão grande, mas tão grande, que aquilo que você direciona ao pai, você tem que direcionar ao filho. Aquilo que você direciona ao filho, você tem que direcionar ao pai. Você lembra perfeitamente quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Você está entendendo? Porque o relacionamento do pai e do filho é um relacionamento de unidade. Não há divisão, não há separação, é unidade. Evangelho de João capítulo 10, versículo 30 diz: eu e o Pai somos um, estamos em unidade. Então João ele vai dizer: se você não honrar o filho, você não honra o Pai. De que forma você honra o Pai? Eu dou glória ao Pai, dê glória ao Filho. Que forma você honra o Pai? Eu presto culto ao Pai, preste culto ao Filho. De que maneira você honra o Pai? Eu enalteço o nome do Pai, enalteça o nome do Filho. Ok? Então vamos voltar aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras ao Pai pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo Filho, quem constituiu o herdeiro de tudo. Então você entende por que é que Jesus é chamado em alguns textos da Bíblia de primogênito. Não é porque ele foi primeiro criado, não é porque ele é o primeiro nascido, não. É porque ele é o herdeiro de tudo. O herdeiro era chamado de primogênito. O primogênito herdava todas as coisas. Porém, tem outras aulas aqui no canal. Eu vou até fazer uma aula mais recente sobre o primogênito, ok? Então Jesus ele é chamado de primogênito porque ele herda todas as coisas. Lembra-se de Abraão. Abraão ele disse para Deus: Senhor, eu não tenho filho, quem vai herdar tudo, quem vai ser o meu herdeiro vai ser o meu mordomo Eliezer. Então acontecia que o mordomo de Abraão seria o herdeiro de tudo e poderia assim ser chamado de primogênito. Por quê? Porque ele herdaria tudo da casa do seu senhor, assim como o filho herda tudo da casa do seu pai. Tá? Então Jesus ele é o herdeiro de tudo, o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Aí voltemos lá para Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí você vai para Hebreus e você tem a expressa imagem da sua pessoa. Expressa, exata imagem. Tudo que tem na pessoa de Deus tem na pessoa de Cristo. Tudo o que exala em Deus, exala em Cristo. Aí olha o que Hebreus vai dizer: sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso aqui é muito forte, porque ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, ele cria, ele sustenta. Ele cria e ele sustenta. Paulo vai dizer que ele criou, tudo foi criado por ele e para ele. E agora você entende que ele criou, tudo foi criado por ele, para ele e é mantido também por ele. Pela manifestação da palavra do seu poder. Então você entende que Cristo não é
uma mera criatura, ele é o Criador. E é por isso que João chama de Deus. Ele estava com Deus porque ele era Deus. Você não pode estar com Deus sem você ser a mesma divindade ou ter participação nessa mesma divindade. E Paulo vai explicar isto mais à frente. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha quanta informação. O Paulo vai iniciar o seu evangelho, a carta aos Filipenses, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está iniciando a sua carta dizendo: haja da mesma maneira, pense da mesma forma, faça da mesma forma que Cristo fez. E o que é que Cristo fez? Sendo em forma de Deus, ou seja, existindo em forma de Deus. Aí você volta lá para o Evangelho de João. O verbo era Deus, tá? O verbo era Deus. Aí tu vai para Colossenses. O que dizia Colossenses? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele é Deus. Aí o que diz aqui no Evangelho de João? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí você volta lá para Filipenses, e Filipenses está dizendo: existindo ou sendo em forma de Deus. Então Cristo é Deus. Não teve por usurpação o ser igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E como você sabe que Cristo se esvaziou? Aí você volta lá para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. O que é se esvaziar? É se fazer carne. Que coisa interessante, né? Ele se fez carne, esvaziando-se de tudo, mas esvaziando-se não da sua natureza, porque Paulo diz que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esvaziar significa abrir mão de tudo o que era seu de direito. E o que é abrir mão de tudo que era seu de direito? Ele estava entronizado entre os querubins. Os anjos o adoravam, os anjos o bendiziam, os anjos o cultuavam. Ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão do céu. Ele abriu mão da eternidade. Ele abriu mão de estar sendo cultuado e adorado e louvado, não só pelos querubins, pelos serafins, pelos arcanjos, pelas criaturas viventes. Ele abriu mão de tudo isto. Por quê? Aí Paulo vai dizer assim, olha... tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por que é que ele fez isso? Ele fez isso para morrer. Mas espera aí, ele não era Deus? Porque Deus não morre, exato. Deus não morre, mas carne morre, e você leu comigo que ele se fez carne. Não havia como Deus ser humilhado. Para ele sofrer humilhação, ele precisava sair da sua posição. Ele precisou se tornar homem. Homem pode ser humilhado, homem pode ser jogado numa tumba, numa cova. Então agora a Bíblia vai dizer que ele se fez homem para passar por isto. Vinícius, mas por que é que Cristo quis fazer tudo isso, sofrer tudo isso? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quis perecer para você não perecer. Ele quis morrer para que você não morresse. Ele quis ser limitado para que você alcance tudo na sua vida. Então é isso que o texto está dizendo. Fazendo-se semelhante aos homens. Ele vai ser tentado como homem, ele vai ser provado como homem, ele vai ser limitado como homem, ele vai ser humilhado como homem, ele vai ser morto como homem e vai ser morto em morte de cruz. Porém, depois de passar tudo isso, Paulo vai dizer: Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Entenda que quando o texto está dizendo sobre todo nome, então o Cristo já tinha o nome que era sobre todo nome, mas ele abriu mão do nome dele e diminuiu-se. Porém, quando ele se torna homem, ele vence. E quando ele vence, Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome novamente. Então ele abriu mão do nome que estava acima de todo nome e agora ele recebe o nome que está acima de todo nome novamente. Quando você lê o livro de João, no capítulo 16, ele vai dizer assim, Pai, na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes de vir à terra. Então o nome que estava acima de todo nome era pertencido a ele. Porém ele abriu mão e agora ele vence como homem e recupera aquilo que ele antes abriu mão. É por isso que o texto vai dizer, ao que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Ao que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Todo o joelho já se dobrava? Sim. Mas agora ele abriu mão que todo o joelho se dobrasse. Veio como homem, venceu. E agora todo o joelho se dobra novamente. E toda a língua confessa novamente. Vamos seguindo aqui, olha só. O versículo 6 diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí temos aqui 2 pontos. Jesus, como Deus eterno, possui a mesma essência e natureza de Deus Pai. Evangelho de João 1 e 2, você leu comigo. Segundo ponto, ele não considerou sua igualdade com Deus algo a ser explorado para o seu benefício próprio, ou seu próprio benefício, mas voluntariamente renunciou a seus privilégios. Era direito dele, mas ele renunciou. Por quê? Por amor. Amor ao homem. Por amor ao homem e por amor a Deus. Olha o que diz o texto. Versículo de número 7. Deixa eu ver se o versículo de número 7. Tá muito... Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Versículo de número 7. 2 pontos a ser destacados. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O termo grego kenosis, ou kenosis, esvaziar-se, não significa que Jesus deixou de ser Deus, mas que ele abriu mão de suas prerrogativas divinas, assumindo a limitação humana. Segundo ponto, ele tomou a forma de servo, vivendo em humildade e submissão à vontade do Pai. Isaías 53, versículo 3. Tá? Vamos lá. Próximo versículo. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se identificou plenamente com a humanidade, aceitando a humilhação máxima, a morte na cruz, que era considerada a mais degradante das execuções. A morte da cruz era tão vil, mas tão vil, que as pessoas preferiam o suicídio do que ser crucificado. Sendo que o suicídio em Roma fazia com que não só o nome do suicida fosse manchado, como o nome de sua família. Toda a sua família perdia o direito às posses, nomes, propriedade, tudo. Agora, existiam pessoas que preferiam passar pelo suicídio do que ser crucificado. De tão horrenda que era a crucificação. Então ele se torna homem, se humilha, morre, e a morte ainda tinha que ser de cruz. Versículo 9. Pelo que Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Após sua humilhação e morte, Jesus foi exaltado por Deus Pai, ressuscitado e entronizado como o Senhor de tudo. Hebreus 1:3. Seu nome reflete sua autoridade suprema e sua posição como Salvador e Rei. Ok, vamos falar isso aqui em breve. Esse versículo aqui ele é muito bom. Vamos falar isso aqui daqui a pouco. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Este é um eco de Isaías 45, versículo 23, onde Deus declara que todo joelho se dobrará a ele. Isso reforça que Jesus é plenamente divino. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Abrange toda a criação, incluindo anjos, humanos e até os mortos. Então, todo joelho no céu se dobra, todo joelho na terra se dobra e todo joelho embaixo da terra
se dobra, isso incluindo os mortos. Você lembra bem em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9, né? Que as almas daqueles que haviam sido mortos estavam clamando por justiça. Então significa que até os mortos, a alma dos mortos vão estar dobrando o joelho diante do Cordeiro de Deus. Versículo 11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É uma confissão universal de Jesus como Senhor, glorifica o Pai, demonstrando a unidade da Trindade. A palavra Senhor vem do grego Kyrios, é um título usado para Deus, confirmando a divindade de Jesus. Ok. Aqui já voltamos no começo. Eu não coloquei aqui o restante dos versículos. Depois eu vou colocar aqui o restante dos versículos. Deixa eu ver se consigo. Não, vamos finalizar aqui, que o vídeo já está muito grande. Então, irmão, olha só que coisa interessante. Isaías 45, versículo 23, o texto aplicado por Paulo a Jesus é o mesmo aplicado por Isaías a Deus Pai. Todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Perceba que Paulo ele pega a palavra de Isaías e atribui ela a Jesus. Entenda que Cristo não pode ser aquilo que as testemunhas de Jeová dizem. Não pode, não tem como, não tem lógica. Você pegar os argumentos e ler a Bíblia, colocar um versículo do lado do outro versículo, você não consegue chegar naquele pensamento. Você não consegue chegar naquele denominador comum. Não dá. Isso chega a ser ilógico. Chega a ser ilógico. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu preciso colocar isso aqui. Não dá. É muito. Chega a ser grosseiro. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o versículo. Meu Deus, acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não vou conseguir. Mas depois eu gravo um outro vídeo e eu coloco ali. Tá bom? Gente, o vídeo ficou muito grande, mas eu peço que você pegue estes versículos, leia estes versículos. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui esses slides para que você possa acompanhar na sua casa e também compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, ok? Você que não é inscrito, se inscreva, e você que gostou do vídeo, dê o seu joinha ou um comentário sobre o que você não entendeu. Nós vamos fazer um vídeo aqui, pode comentar, porque nós estaremos falando acerca do texto que você não compreendeu, ok? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe e te guarde.